E aí, meus caros sobreviventes do naufrágio mexicano, sejam bem-vindos a este espaço onde a realidade não é maquiada, embora a presidência gaste o orçamento nacional em quilos de base e corretivo para tentar esconder essas olheiras de guaxinim. Hoje não falaremos de política, pois isso sugeriria um debate de ideias. Hoje vamos falar do esgoto, porque é aí que nos colocaram para viver e parece que alguns ainda não perceberam que a água já está chegando no queixo. O que vem a seguir não é uma análise profunda, é o raio-x de uma decomposição que já não admite anestesia. Vamos lá. Por mais que os governantes deste país, não importa a cor ou o partido, tentem aplicar a técnica do avestruz, aquela de enfiar a cabeça na areia esperando a tempestade passar, a verdade, como o mau cheiro, sempre acaba aparecendo. Estamos sendo testemunhas do espetáculo mais divertido e patético da história moderna. Ver como a Quarta Transformação tenta sustentar um discurso de pureza enquanto o teatro inteiro desmorona diante dos olhos de meio mundo, literalmente. A suposta transformação não tem mais filtros. A cara deles está sendo revelada, e não é exatamente a dos defensores do povo que prometeram ser, é a de uma quadrilha de mafiosos desesperados porque a realidade, essa realidade teimosa, tirou a máscara deles. Além das corrupções habituais, aquelas que já conhecemos de cor e que nos causam um bocejo de tão comuns que são, o foco continua fixo nos porcos de Sinaloa. Sim, estou falando do pedido de extradição do narco-governador Rocha Moya, do narco-senador Insunza e de seus outros comparsas. As acusações, como sabemos, não são brincadeira. Conspiração para o narcotráfico, arranjos eleitorais, armas de fogo, minúcias que fariam qualquer cartel em formação ficar pálido. E o melhor de tudo é vê-los andando como galinhas sem cabeça, sem saber para onde correr, tentando distrair o cidadão com novas reformas das reformas das reformas. Nada dá certo para eles. Ninguém pode frear o impacto de uma onda judicial que vem direto dos Estados Unidos. Como temos visto há um mês, a Chacha do Bem-Estar, em um gesto de ingenuidade fingida, teve a ousadia de pedir provas, 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 praticamente em cada coletiva matinal. Como se realmente não soubesse que os dossiês que os americanos têm estão cheios e não são apenas fofoca de corredor. É uma lista de nomes com sobrenomes, cargos e contas bancárias que deixam a Quarta Transformação à mercê de Donald Trump e Marco Rubio. A desculpa da Cláudia, que as acusações vêm de um pequeno escritório no Brooklyn, minimizando a imensidão da pancada que já está levando. Tentando disfarçar a sujeira, lançaram uma bomba midiática contra a governadora de Chihuahua, mas o tiro saiu pela culatra. Tentaram colocar no mesmo saco um governador suspeito de fazer alianças com o narcotráfico e uma governadora que teve a ousadia de desmantelar um laboratório de drogas. A mensagem clara de Cláudia: com meus narcotraficantes, não. E a narrativa dos vendepátrias, a ladainha da soberania. Já não funciona. O discurso da ingerência estrangeira é o último refúgio de quem não tem como explicar por que seus amigos estão sendo fichados pelo tio Sam. Cláudia e seus comparsas sabem perfeitamente que o caso de Rocha Moya foi apenas o começo de uma série de dossiês que estão deixando políticos, empresários e integrantes da Marinha tremendo. Posso garantir que o próximo golpe do governo Trump vai ser 2 vezes mais forte que o primeiro. Eles passaram 7 anos afirmando que não são iguais, e ainda dizem isso com tanta segurança que seria engraçado, se não fosse trágico. Pergunto aos chimpancheiros que ainda defendem o indefensável. Se não são iguais, eu vejo muitos espriistas ali, ocupando espaços, mexendo os pauzinhos protegidos pelo manto sagrado do Morena. Se não são iguais, o que houve com os envelopes de dinheiro para os irmãos de Andrés Manuel, os contratos de Amílcar Olan e os primos e a fraude da Segalmex? 15 bilhões de pesos sumiram e Ignácio Ovalle, o responsável, segue livre e tranquilo, como se nada tivesse ocorrido? E o what-call fiscal? 600 bilhões de pesos que sumiram, mas aqui não aconteceu nada. Ou o que me dizem de Adán Augusto, o homem que premiou o líder do cartel da Barredora, nomeando os secretários de segurança, de quem, aliás, não sabemos nada. E como recompensa pelo seu sucesso, ele foi premiado com o Ministério do Interior e uma vaga no Senado. É uma lógica brilhante. Se você é criminoso, você sobe na vida. Não são iguais, é verdade. São muito mais habilidosos no cinismo.
Como se não bastasse, algo que sempre caracterizou esses desgraçados é o desprezo pela dor alheia. Quem há 7 anos ignora mães que buscam seus filhos? Quem prefere convidar um grupo de K-pop ao Palácio Nacional em vez de atender e ouvir aquelas que cavam a terra procurando pelos ossos de seus filhos? A resposta é clara. A prioridade não é o povo, é a propaganda. A manifestação pelos primeiros 2 anos de Cláudia não foi uma prestação de contas, foi uma mobilização desesperada para encobrir a estagnação econômica, a censura, o nepotismo e o acobertamento do narcotráfico como ator político. Foi o mesmo que dizer, de novo, com os nossos narcotraficantes, não. Se você ainda é daqueles que põe a mão no fogo por esses canalhas, deixa eu te dizer algo com toda a honestidade que você não vai encontrar nas mañaneras. Você está se sentindo orgulhoso de contribuir para a destruição do seu próprio país. Essa ode ao cinismo que vimos no domingo, essa manifestação disfarçada de apoio popular, é apenas a evidência de que a Quarta Transformação sabe que o barco está afundando. Eles destruíram a democracia, entregaram a soberania ao narcotráfico, gritam que não são colônia e esperam aplausos enquanto afundamos. A mensagem é simples: o México está ferrado e eles não se importam. Desde que continuem tendo o poder para repartir as migalhas entre aqueles que, por ignorância ou conveniência, continuam comemorando as suas sacanagens. Fica aí a reflexão. Não fiquem bravos comigo por expor a sujeira, fiquem bravos com quem se encarregou de encher de merda a casa de todos. Cuidem-se da 4T, porque essa sim mata. Lembrem-se que estamos em guerra, México contra Morena. E é por isso que vocês têm o trabalho de divulgar, de copiar o link, de romper o cerco informativo. Precisamos do apoio de vocês. Precisamos que cada um de vocês convença mais 10 pessoas. Se conseguirmos fazer com que a narrativa de narcopartido se espalhe como pólvora, a derrota social vai se transformar em uma derrota eleitoral em 2027. Já disse isso a vocês e repito, é hora de deixar de ser espectadores e nos tornarmos protagonistas para estourar o bote inflável do regime. Lembre-se de que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações correspondentes na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. Inscreva-se, curta e ative o sino para receber notificações de novos vídeos. Obrigado. Gracias.